Bom dia! Bom dia! A paz do Senhor Jesus, amém? Amém! A palavra do Senhor vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E o Senhor possa te dar um dia cheio de bênção, de paz, de alegria, abundância e prosperidade. Queria, por gentileza, antes de ler a palavra aqui, pedir você carinhosamente, pedir assim, ó, por favor. Hoje eu acordei às 3 horas para orar pela sua vida, orar pela empresa, para administradores, por muitas pessoas. E saí de casa, larguei a minha família para ajudar o irmão Itamar a montar essas cadeiras, montar o instrumento, para que nós viéssemos em uma só união, em um só conjunto de harmonia. Se eu me ligar, mas se o pastor Saulo, estou lançando para nós, pastores somos livres, perdão, pastor. Se eu, pastor Nivaldo, se o pastor Saulo que está aqui, se ele se ligar e eu não se ligar, se eu ficar conversando, eu vou obter a bênção, pastor. Então, meus irmãos, se você começar, você vai tirar a bênção também de quem quer a bênção. Eu só te peço, por favor, é poucos minutos, só ouça a palavra. A palavra é a primazia, a palavra é o melhor, a palavra é o alimento. Não é aquilo ali que você vai fazer, não é o alimento que você ingeriu ali, não. Aquele pão ali, ele perece, aquele pão ali, aquele leite ali, ele vai perecer. Mas essa palavra aqui é o sustento diário. Essa palavra, ela vai te deixar de pé, essa palavra vai te sustentar, vai te dar força para você levar o sustento para o seu lar. E essa palavra aqui, enquanto nós estamos aqui, Deus, ele está guerreando pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Amém. Porque nós lutamos, nós pagamos um preço. Eu pago um preço. Eu posso falar de mim. Eu não posso falar do pastor Salvo se ele paga um preço. Eu não posso falar do pastor Magela que ele paga um preço, do pastor Nivaldo, não. Eu estou falando que eu pago um preço pela vida de vocês. E a única coisa que eu te peço hoje, olha só, nós não estamos lidando com criança. Como eu falei no culto que eu falei aqui que eu me lembro. Hoje, eu vou sair daqui e vou ficar lá atrás. Eu vou assistir o culto lá atrás. Sabe por quê? Porque eu quero o seu melhor. Aí você vai entender que eu estou lá. Eu estou presente tanto na vida de vocês, porque eu quero, como pastor, como ministro, abençoar a vida de vocês. Senhor, que nessa manhã a tua palavra diz, ó Pai, em Provérbios 16, versos 2 e 3: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito e consagra ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E a palavra do Senhor também vai dizer que há caminhos que para o homem se parece perfeito, e no final dele é a morte. Se você se ligar, você vai ter a vitória. Senhor, abençoa, Senhor Deus, em cada trajetória que nós, ó Pai, vamos fazer aqui. Eu sinto a tua presença, eu sinto uma paz, uma alegria. E a única palavra, Senhor Deus, como eu já sinto a sua presença, a única palavra, eu te agradeço de joelho, prostrado, porque eu não sou digno, ó Pai, de estar de pé ou respirando. Mas o Senhor achou graça em mim, o Senhor achou graça em nós. E a minha referência é o Senhor a me prostrando, porque eu sou dessa maneira. Porque quando eu me prostro, eu me preencho de um ser sobrenatural, que é o teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo tem nos mantido de pé, tem me mantido de pé. Continua aguardando essa empresa, continua aguardando os pastores, o pastor Nivaldo, que aqui está, continua abençoando todos os pastores, todos os ministros do Evangelho que está, Senhor Deus, aí, os louvores que vai ser doado, o pastor Salvo, abençoa todo funcionário, abençoa a área da administração, abençoa a área da produção. E nós hoje venhamos, ó Pai, se encher, se preencher, tantos nos louvores que eu creio que vai subir para o Senhor, que vai ser transformado em bênçãos para nossas vidas. Nos abençoa e nos dê a vitória. E a palavra é sempre a mesma. Gratidão. Você pode aplaudir esse Deus que se faz por ele.
Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Deus filho. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão, vamos juntos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Deus filho. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. No mundo deixei, mas não preencheu-me, mas não preencheu-me. Canções são vazias e todos que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Eu não tenho terror e não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vão me esconder. Um amigo encontrei, Ele é o Deus, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, é o Deus dos vales, e não há lugar que a Sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus.
posso crer. Por isso não há nada melhor do que o Senhor, querido. Declare isso. Porque não há nada melhor que o Pai. Demora a orar, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pode reclamar também porque ele vive. Porque ele vive. Você pode declarar isso de uma forma com você. Posso crer. Porque ele vive eterno, Senhor. Porque irmãos, não há não. Mas eu venci. Mas eu venci. Eu sei que a minha vida está em tuas mãos, Deus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você já disse bom dia ao Espírito Santo essa manhã, querido? Dá bom dia, Espírito Santo. Às vezes, pastor, eu fico lá em casa, eu digo assim: Deus, obrigado, Espírito Santo. Senhor, que bom, eu começo a falar com Deus sozinho. Sabia? Minhas ações na sala, no quarto que eu tenho lá de pesquisa. E como é bom a gente poder vivenciar isso todos os dias. Faça um teste. Faça um teste. Diga assim: Espírito Santo, que bom que o Senhor me conduz a viver mais um dia. Esse ar que eu respiro, os olhos que eu posso ver, os pés que eu posso ficar em cima, assim, ó, o corpo em cima dos pés. Que bacana isso. Amém? Pastor, volta na palavra do nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Graça e paz para todos. Creio que todos estão felizes. Estamos aqui nesta manhã para nós adorarmos nosso Papai. Fico feliz de estar com vocês nesta manhã para trazer algo do coração de Deus para os nossos corações. Quero compartilhar nesta manhã com vocês a palavra do Senhor, que vai trazer um tema muito legal para nós, para termos um papo nessa manhã. Nós queremos falar nessa manhã com os irmãos planejamento e visão. Fala assim: planejamento, visão e posição. Então eu quero que você entenda que o seu posicionamento vai depender muito da sua visão que você vai ter para você planejar a sua vida ainda nessa terra em vida. O seu posicionamento é a chave do seu progresso. O seu posicionamento é a chave para que você possa ter um futuro brilhante. Porque tudo depende do seu posicionamento diante das circunstâncias que nós vivemos. E a sua visão, ela tem que ser bem clara, a forma que você enxerga a vida que Deus lhe deu. Porque Deus nos presenteou com essa vida. Então, se você tiver uma visão clara, o que você está fazendo com a sua vida que Deus te deu, você vai entender que você pode ter um planejamento bem sucedido na vida. Isso tudo está na Bíblia. Então, tudo depende do seu posicionamento, tudo na vida depende da visão que você está enxergando, o propósito a qual Deus lhe deu a vida, e tudo vai depender do seu planejamento, porque sem planejamento não tem sucesso. Se você vive a sua vida sem planejar, isso quer dizer que você não está tendo uma visão clara da vida que Deus te deu. E se você não tem uma visão clara da vida que Deus te deu, é porque você está numa posição errada. E o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, é nos levar a um propósito que Ele nos concedeu,
que Ele vai realizar esse propósito em nossas vidas, dependendo da posição que você está diante dele, dependendo da visão clara que você tem da vida que Ele te presenteou, e dependendo muito do seu planejamento. Deus é um Deus de planejamento. Você pode repetir comigo e falar assim: Deus é um Deus de planejamento. Amém ou não amém? Deus, Ele poderia ter feito o mundo com um dia, mas Ele planejou fazer o mundo com 6 dias, e no 7º Ele descansou. Tem muitas pessoas que querem ter sucesso na vida, mas a posição dele não levará ao sucesso nenhum, vai levar a pessoa ao fracasso e à derrota. Tem pessoas que não têm a visão clara da vida e o que ele quer da vida. Se ele quer ser um homem bem-sucedido, se ele quer ser um homem vitorioso, ou se ele quer viver uma vida de mediocridade, uma vida de fracasso, de derrota. Mas se você entender o propósito de Deus nesta manhã com a palavra dele, você vai sair daqui refletindo qual é a posição que você se encontra hoje diante de Deus. Qual é a visão clara que você tem da vida que Deus te deu hoje. Eu entendo que Deus não daria algo tão precioso que a vida para você viver de qualquer jeito. Eu entendo, se você tiver um planejamento, é em cima do seu planejamento que Deus vai te honrar, porque a Bíblia é clara: Deus, Ele realiza o que está no desejo do teu coração. Amém? Você pode ficar em pé para nós lermos a palavra? Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia comigo. Vamos ler 4 versículos para a gente ganhar tempo. O primeiro versículo está no livro de 1 Samuel 11:6. Entenda, por favor. Aqui você vai entender que a vida de Deus, Ele escolheu colocar a vida dele dentro de nós de uma forma esplêndida e perfeita. 1 Samuel 11:6 vai dizer assim: então o Espírito de Deus se apoderou-se de Saul. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. Aqui era uma peleja que eles estavam pelejando com os filisteus, ok? No livro de 1 Samuel 16:3, preste atenção nessa palavra: o Espírito do Senhor se apoderou-se dele. 1 Samuel 16:3, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Preste atenção na palavra: o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. No versículo que nós lemos, eu falo que o Espírito do Senhor se apoderou em Saul. Agora no 1 Samuel 28:7, olha o posicionamento errado. Então disse Saul aos seus criados: buscai para mim uma mulher que tem espírito de feitiçaria ou feiticeira, para que vá a ela e consulte. E que os seus criados disseram: eis que em Dó há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Posicionamento errado, ok? Agora outro posicionamento correto. Salmo 51, versículo 10, versículo 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lança fora da tua presença, e não retira de mim o teu espírito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Feche os teus olhos, que quero orar pela palavra que foi dita. Pai, nós te louvamos por cada vida que aqui está nesta manhã. Eu sempre falo para o Senhor que todos nós, ó Pai, somos filhos amados do Senhor. Independentemente, ó Pai, de qual credo religioso, filho é para sempre. E nós sempre seremos teus filhos. Amém. Assim nós oramos, ó Pai, de uma forma muito específica e objetiva. Que cada um de nós, como filhos do Senhor, possamos, ó Pai, nesta manhã nos posicionarmos como filhos. E ter uma visão clara como filhos do Senhor. E temos planejamento para o futuro. Assim nós oramos para cada um que aqui está, orando pela tua palavra que foi lida, que o teu Espírito Santo possa fazer o discernimento nesta manhã para nós. Assim nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode se sentar na graça de Deus.
Gostaria muito que esses 20 minutos que nós temos para compartilhar com vocês, que vocês possam entender o propósito da palavra nesta manhã. Nós queremos falar sobre posicionamento, falarmos sobre visão e falarmos sobre planejamento. Mas eu vou focar muito justamente na palavra de posicionamento. Observe bem que eu fiz questão de ler para vocês entenderem que no livro de Samuel nós vamos encontrar a vida de dois reis, Saul e o rei Davi. Nós lemos no primeiro versículo que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Saul. Quando a Bíblia fala assim que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, quer dizer, a vida do Senhor se apoderou na vida de Saul. E naquele momento ali, Saul criou-se um sentimento de revolta, porque o exército de Naás estava cercando o exército de Israel, e o exército de Israel estava gerando um sentimento de medo. E quando o Senhor visita Saul e coloca a vida dele, o espírito dele em Saul, Saul começa a gerar agora um sentimento de fortalecimento e uma ira para pelejar contra os filisteus. Então a posição de Saul está correta, porque ele vai se posicionar, porque a vida de Deus estava nele. Agora ele vai se posicionar como um homem de Deus, como um filho de Deus, como um guerreiro de Deus, como o rei de Israel deveria agir diante de uma luta, agir diante de uma batalha. Você não pode se conformar com a batalha, você tem que ser uma pessoa inconformada contra a batalha, porque se você concordar com a batalha, você vai acabar sendo derrotado. Mas se você for uma pessoa inconformado, você vai gerar força de você vai dizer, não aceito isso na minha vida, eu vou lutar, não conformo com isso na minha vida, eu tenho que viver uma vida contra aquilo que está vindo contra mim. Então o rei Saul agora, ele toma uma posição e vai à luta. E quando você vai à luta com um posicionamento, como autoridade de Deus, você pode ter certeza que você vai conquistar a sua vitória. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque você se posicionou como guerreiro, e você se posicionou agora com uma visão clara. Eu não vou sozinho para a guerra, eu não vou sozinho para a batalha, eu tenho uma visão clara que quem está em mim é maior que aqueles que é contra mim. Então é a visão clara que você deveria ter, e os seus inimigos diante do Deus que você serve não é nada, porque você tem essa visão clara que quem está em você é maior do que aqueles que é contra você. Tá? A visão clara deveria ser assim: eu estou passando por uma luta, mas quem está em mim é a vida de Deus. Quem está em mim me dá coragem para me guerrear, quem está em mim me dá força para lutar, quem está em mim vai me levar a um nível maior, porque eu estou lutando não contra os meus amigos, mas eu estou lutando contra os meus inimigos, e quem luta por nós é o Senhor dos Exércitos. Amém ou não amém? E quando se fala de batalha, quando se fala de guerra, todos nós temos nossas guerras dia a dia. Quando nós falamos de batalha, todos nós temos as nossas batalhas dia a dia. Mas no meu posicionamento perante as minhas batalhas, perante a minha luta, deveria ser essa: eu não estou sozinho. Quem está em mim é maior do que aqueles que é contra mim. Posicionamento correto. Eu não vou recuar das batalhas, eu não vou fugir das batalhas, eu não vou recuar diante dos problemas, eu não vou recuar diante das lutas, eu vou avançar, porque o meu posicionamento me leva a entender que quem está em mim é o Senhor dos Exércitos. Amém ou não amém? Agora, qual é o planejamento? Eu não posso ir para a batalha sem o planejamento. Eu não posso guerrear sem planejamento, eu não posso ir para a guerra sem planejamento. Então a minha guerra
Eu luto com ela porque eu tenho uma visão clara que está em mim é maior do que contra mim. Mas eu não posso ir para a guerra de qualquer jeito, então eu tenho que ter um planejamento. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou me preparar através de orações, através de jejuns, através de adoração, através de meditação. Eu vou me fortalecer no planejamento para eu guerrear. É um posicionamento, é uma visão clara, é um planejamento. Quem está comigo diz amém. Quantos que se lembram da luta contra Davi com Golias? Quem já ouviu essa passagem? Diga amém. Amém. Agora eu te pergunto, preste atenção. Se você ler no livro de 1 Samuel 16, eu encontro, eu vou dizer para você. Havia uma guerra para guerrear. E havia um inimigo chamado Golias. Além de Golias, o guerreiro preparado desde criança, havia o exército de filisteus também. Mas do outro lado havia um exército temido pela terra, que é o exército de Israel, o exército temido. E havia também o rei Saul, aquele homem que nós lemos que o Espírito Santo se apoderou-se dele. Mas a Bíblia vai dizer que no livro de Samuel, capítulo 16, Deus também unge Davi, e a Bíblia vai falar que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Preste atenção para você entender essa colocação que eu vou colocar para você. Na guerra de Israel contra os filisteus tinham um guerreiro chamado Golias, você conhece a história, mas o exército de Israel era um exército temido, um exército que nunca tinha perdido uma batalha quando eles buscavam ao Senhor, quando eles se posicionavam com o Senhor, quando eles buscavam a orientação do Senhor. Todas as batalhas de Israel vencidas foi porque eles tiveram um planejamento, tiveram uma visão e tinha convicção que a presença de Deus era certa da batalha. Todas as batalhas que o exército de Israel perderam, foi justamente perderam porque o Senhor não estava com eles, um posicionamento errado. E um posicionamento errado vai te levar você à derrota. Um posicionamento errado vai levar você ao fracasso. Um posicionamento errado vai te levar você justamente a viver uma vida de ilusões e uma vida de desespero. Voltando aqui para você entender. Na batalha dos filisteus com o gigante Golias, ali estava um exército temido, ali estava um rei, Saul, que a Bíblia fala que o Espírito Santo apoderou-se dele, mas ali também havia um jovem, não era por acaso, Deus levou Davi ali, para ele ser treinado para o futuro. Preste atenção, a Bíblia vai dizer que quando Golias sobe, o exército treme. O exército agora vê Golias e começa a temer, ficar com medo, está na Bíblia. E Saul agora está escondido. E Golias vai dizer assim: mande-se apenas um homem para lutar comigo. Escolha um homem para guerrear comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Porém, se nós perdermos a guerra, nós seremos escravos de vocês. Preste atenção. Só que Davi ouviu Golias defamando o povo de Israel e o exército de Israel. Olha a visão de quem tem um posicionamento claro. Davi vai perguntar para o soldado: quem matar Golias, o que ele vai receber? O soldado fala assim: há uma promessa do rei, quem vencer Golias, o rei vai enriquecê-lo. Quem matar Golias vai ficar rico. Quem matar Golias vai casar com a filha. Quem matar Golias, o rei vai isentá-lo de imposto à sua família. Olha a visão de quem está posicionado, a visão para o futuro. Quer dizer, se eu matar Golias, eu vou ficar rico. Se eu matar Golias, eu vou casar com a filha do rei. Se eu matar Golias, a minha família vai ficar isenta de impostos? Vai. Então eu vou lutar. Olha a atitude, posicionamento de Davi. O exército com medo, o rei com medo. Mas Davi vai se posicionar
porque não está olhando para o presente, está olhando para o futuro. Porque quando você está posicionado numa posição correta, quando você tem uma visão clara do futuro, quando você tem um planejamento que você vai viver vitorioso, você está dizendo: o meu futuro está garantido, eu vou lutar. Está na Bíblia. Ele decide lutar. A posição de um homem de Deus, a mulher de Deus deveria ser essa: diante da dificuldade, diante das lutas, diante da perseguição, não é retroceder, não é fugir, não é correr, é avançar. Eu vou lutar, porque quem tem a vida de Deus, quem tem certeza da clareza da vida que Deus está com você, você não tem o perigo, você avança, porque você tem a visão clara, você tem um planejamento claro, você tem um posicionamento diante de Deus, você declara: eu não vou fugir diante das batalhas. O que nós enfrentamos hoje é a maior parte do exército de Israel fugindo das lutas. O que nós enfrentamos hoje é a maior parte dos filhos de Deus diante de uma circunstância negativa, é retroceder. Nós não somos chamados para retroceder, nós somos chamados para avançar. Quem me entende, diga amém. Agora, a minha posição vai definir o meu futuro. Ou vou avançar, ou eu vou retroceder. Observe bem, nós lemos no livro de Samuel, de 1 Samuel também, que na hora do desespero, agora Saul não está mais na posição de autoridade, porque Deus não fala mais com Saul, Deus não responde mais Saul. Agora Saul vai tomar uma atitude que jamais nós deveríamos tomar: sair da posição que Deus nos colocou. Deus colocou Saul na posição de autoridade, mesmo que o povo que escolheu Saul, mas Deus ungiu Saul. Deus usou Samuel para ungir Saul como rei, e Deus usava Saul do mesmo jeito que ele estava, na posição que ele estava. Só que Saul agora não está mais na posição que Deus colocou ele. Agora o homem que não está mais na posição que Deus colocou, uma mulher que não está mais na posição que Deus colocou, Deus não está falando mais com esse homem, Deus não está falando mais com essa mulher. Por que não fala? Porque quando você sai do propósito, quando você sai da posição, é você que não fala com Deus. Entenda isso, por favor. Não é porque Deus não te dá resposta, é nós que não falamos com Deus. Agora Saul vai dizer assim: vai na cidade tal, procura uma feiticeira para que eu venha me consultar com ela. Entenda isso, meu irmão. Olha a posição errada de um homem, a posição errada de uma mulher. Olha a visão errada que Saul está tendo. Deus não fala mais comigo, Deus não me responde mais, Deus não está tratando mais comigo. Então eu preciso procurar alguém que me dá visão clara, porque os filisteus estão cercando nós, os filisteus estão guerreando contra nós. Israel vai perder, lógico que vai perder. Se Deus não estiver na direção, a derrota é garantida. Se Deus não estiver no controle, a derrota é garantida. Se Deus não estiver na visão sua clara quem Deus é para você, a sua visão está fosqueada, a sua visão não está sendo clara quem Deus é para você. Se você tiver a visão clara quem Deus é para você, você vai ser o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Entenda isso, por favor. Agora, a posição errada de Saul é procurar uma feiticeira para consultar com ela, achando que ela vai trazer a visão clara, um planejamento claro para guerrear com os filisteus. E a Bíblia é bem clara nisso. Israel foi derrotado, porque a visão de Saul estava errada, o planejamento de Saul estava errado, a posição de Saul estava errada. Uma posição errada, uma visão errada, um planejamento errado é fracasso, com certeza. Agora entenda, por favor. Davi lutou contra Golias, sim ou não? Venceu? Venceu, porque estava na posição certa. Agora a posição errada de Davi, segundo Samuel 11:2. Olha a posição errada de Davi. Eu estou mostrando os dois lados da Davi, porque todos nós temos o lado certo e o lado errado. Ninguém é perfeito. Aquele homem que venceu Golias, aquele homem que o rei enriqueceu, aquele homem que casou com a filha do rei, aquele homem que tinha um planejamento correto, em todas as batalhas que ele iria, a vitória era certa. Só que nesse dia, segundo Samuel 11:2, a Bíblia fala claramente: Davi
ele vai para o terraço do palácio e ele vê Betseba e deseja ela. Posição errada. E esse dia de 2 Samuel 11:2, Davi não era para estar em casa, Davi não era para estar no palácio, Davi era para estar no campo de batalha. Entenda isso, por favor. O meu lugar, o seu lugar não é na zona de conforto. O meu lugar, o seu lugar é no campo de batalha. Agora, quando eu estou no campo de batalha, eu estou na posição certa. Agora, Davi não está mais na posição correta. O posicionamento de Davi agora leva ele a levar o exército de Israel a ser derrotado. A posição errada de Davi leva ele a destruir a sua família. Você conhece a história? A posição errada de Davi como rei e como marido, como pai, totalmente errado. Isso quer dizer o que para mim e para você? A minha posição como pai correto, eu terei bons filhos. A minha posição certa como marido, eu vou ter um bom casamento. A posição certa como servo, como filho de Deus, eu sempre serei fiel ao meu Deus. Posicionamento, que eu estou falando para você. Mas se eu tiver um posicionamento correto, eu vou ter uma visão correta. Se eu tiver um posicionamento correto, a minha visão vai ser correta, o meu planejamento vai ter sucesso. Mas em 2 Samuel 11:2, posicionamento de Davi errado, visão errada. Se tem posicionamento errado, a visão está errada, o planejamento está errado. Se a minha posição está errada, se a minha visão está errada, se o meu planejamento está errado, derrota certa. Sabe que eu louvo a Deus no que nós estamos conversando aqui nessa manhã? É porque eu estou falando de Saul e estou falando de Davi. Isso tudo encaixa no dia a dia. Isso tudo encaixa eu e você. Eu estou falando sobre posicionamento. Davi teve um posicionamento correto, teve, mas ele teve um deslizo. E o deslizo de Davi levou ele a se posicionar errado. Saul teve posição certa, teve um posicionamento certo, teve. Mas no dia que Saul teve um desvio na vida dele, o posicionamento dele agora não é mais correto, é errado. Isso se reflete em mim e em você, meu irmão. Um posicionamento certo meu e seu com Deus, nós vamos ser mais que vencedores. Mas um posicionamento errado meu e seu vai nos levar a distanciar de Deus. Quem me entende, diga amém. Agora, só que tem a diferença de Saul e Davi. Saul, ele não queria abrir mão do trono. Por isso que ele procurou a feitiçaria, porque ele não queria abrir mão do trono. Mas o posicionamento tão errado de Saul levou ele a abrir mão da presença de Deus, mas não levou ele a abrir mão do trono. Entende? Diga amém. Olha, vou repetir para você entender. A posição de Saul era: eu não vou perder o trono, eu vou procurar alguém para me orientar. Ele procurou a feitiçaria para orientar. Posição para não perder o trono, mas preferiu perder a presença de Deus. Olha a escolha errada da vida. Ele não queria perder repete comigo, o trono. Vamos lá. Ele preferiu não perder o trono, mas preferiu perder a presença. O que é mais importante para você? A sua posição de hoje ou é a presença de Deus? Agora, olha a diferença de Saul para Davi. Davi, ele errou no posicionar errado. Ele errou na visão errada. Ele errou no planejamento errado. Mas ele acertou em uma coisa: eu posso perder o trono, eu posso perder tudo, mas a presença de Deus eu jamais vou perder. Aleluia. Prova, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, posicionamento certo, reconhecendo o erro. Cria em mim um espírito reto, posicionamento correto, porque o espírito vacilante estava nele. Então ele está dizendo: eu tiro em mim esse espírito vacilante e coloco em mim um espírito reto. Senhor, não me lança fora da tua presença. Senhor, eu imploro, eu te peço, não me lança fora da tua presença. Posicionamento correto. E por último, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Tira de mim o trono,
tira de mim o emprego, tira de mim tudo, mas eu não quero que o Senhor tire de mim a tua presença. É isso que eu e você deveria fazer nessa manhã. Rever o seu posicionamento diante de Deus, porque o seu posicionamento vai definir o seu futuro. Você deveria ter uma visão mais clara da vida. Deus te deu a vida para você viver ela de uma forma bem clara diante de Deus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Defina a visão clara. Defina essa visão clara. Quem você está fazendo da vida que Deus te deu? E por último, ter um planejamento correto para que 2025 você começa 2025, mas termina na presença de Deus. Porque muitos começam 2025 na presença de Deus, mas termina o ano longe da presença de Deus. Fui bem claro, querido? Fala assim comigo, fala com autoridade, em nome de Jesus, fala assim: posicionamento, visão, planejamento correto. Eu vou ter um futuro bem abençoado. Amém? Agora, posicionamento errado, visão errada, planejamento errado, só vai te levar você ao fracasso. Faça como Davi, mas não faça como Saul. Abre mão de tudo, mas não abre mão da presença de Deus. Fique em pé para nós orarmos assim. Coloque a sua mão no alto do coração. O seu planejamento define quem você será no futuro. Você será o que você definir que você vai ser. Saul preferiu procurar feitiçaria, mas não perdeu o trono, mas perdeu a presença de Deus. Davi errou, posicionamento errado leva o erro, mas posicionamento certo leva a Deus te restaurar. Eu não te conheço, por favor, com teus olhos fechados, coloca a sua mão no teu coração. Eu não te conheço, eu não sei do seu posicionamento, eu não sei da visão clara que você está tendo da vida, eu não conheço os seus planejamentos, mas tem alguém aqui nesta manhã no nosso meio que te conhece por completo, e essa pessoa se chama Espírito Santo, a vida de Deus, e a vida de Deus está dentro de você, creia ou não creia, mas nós pregamos na igreja Estácio que a vida de Deus está dentro de você. No dia que Deus nos criou, Ele colocou o DNA dentro de nós. Independentemente se eu erro, se eu acerto, se eu fico ou não fico, mas a vida de Deus continua dentro de você. O que está faltando, pastor, é você ter um posicionamento como filho de Deus correto. É você ter uma visão de filho de Deus correto. É você ter um planejamento correto diante de Deus. Reflita nisso que você está ouvindo esta manhã. Pai, a tua palavra foi ministrada nesta manhã. O Senhor escolheu Saul, mas Saul teve um deslize, ó Pai. Ele preferiu, ó Pai amado, perder a tua presença, procurar caminhos errantes. Ele preferiu, ó Pai amado, não se arrepender. Ele preferiu tirar a própria vida. Mas falando sobre Davi, ó Pai, o homem segundo o teu coração, aonde os braços do Senhor fortaleciam, mas ele teve um deslize, e esse deslize, ó Pai amado, levou ele a fracasso, a derrota. Mas ele abriu mão de tudo, mas não abriu mão da tua presença. É isso que nós queremos nesta manhã, ó Pai. Olha os nossos corações, trata conosco, fala conosco como o Senhor sempre falou. Se tem algum filhinho do Senhor aqui, ó Pai, que está na posição errada, se tem algum filhinho do Senhor aqui que tem a visão errada, se tem algum filho do Senhor que tem o planejamento errado, que ele possa nessa manhã se arrepender, como Davi se arrependeu, e peça e pedir ao seu coração puro, o Espírito reto, que não tire da tua presença, que o Senhor tire o Espírito do Senhor na vida deles.
Nós oramos por cada vida aqui presente. E agora, ó Pai, daqui para frente, a palavra ministrada é o livre-arbítrio de cada um. Você vai voltar para o posicionamento correto. Você vai ter uma visão correta, vai ter um planejamento correto aí com eles. Assim nós oramos por todos. Oramos também, ó Pai amado, pelo anfitrião dessa fábrica. O teu servo, ó Pai amado, aonde que ele estiver, com a sua família. Guarde eles, ó Pai, como sempre guardou. Livra ele, ó Pai, como sempre livrou. Abençoa, ó Pai, cada funcionário, ó Pai, que trabalha nessa empresa. Guardando eles, ó Pai, de uma forma esplêndida e perfeita. Abençoando cada um deles, desde ele até a sua família. Assim nós oramos por todos. Nós abençoamos todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Amém? Levante sua mão, vamos abençoar a cabeça apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo, que intercede por nós, permaneça em nós, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado, um dia abençoado. Fique em paz.